Olá, seja muito bem-vinda ao podcast do Clube das Imigrantes. Eu sou Bruna Lopes e por aqui às vezes eu vou estar sozinha, às vezes eu vou estar acompanhada, mas sempre falando de história, costumes, cultura e outras coisas do nosso dia a dia da vida de imigrante. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos, se você se interessa por isso, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, de seguir no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, e de depois me deixar nos comentários se você já mora aqui nos Estados Unidos, se você está vindo e o que você achou desse episódio. E no episódio de hoje, não é nenhuma surpresa, porque o título já, já entrega, mas a gente vai falar sobre algumas formas que os americanos usam para abreviar palavras. Eles adoram uma abreviação aqui. É o país da abreviação. E muitas vezes a gente não aprende essas abreviações no cursinho, não escuta muito em filme, e quando chega aqui e se depara com elas na vida real, a gente fica um pouquinho perdida. É sobre elas que eu quero falar hoje. E a última delas, eu errei bastante, feio, várias vezes, até eu internalizar o conceito e nunca mais errar. E eu acredito que mais gente tenha passado por isso e que para muita gente vai ser novidade, então fica até o final, tá? A primeira das abreviações que eu queria trazer, e assim, gente, tem um mundo de abreviações. Eles não param de abreviar e de usar siglas aqui. Então, se eu esquecer de alguma ou tiver algumas que vocês achem muito interessantes que a gente traga, coloquem aqui nos comentários também, que eu vou fazer o maior esforço e vai ser um prazer gravar mais episódios como esse, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, tá? Então, a primeira delas é uma que na verdade tem uma origem histórica, todas têm, né, mas essa ela tem uma origem histórica aí, e ela sobrevive até os dias de hoje, e vocês vão entender que faz bastante sentido. A gente teve aqui nos Estados Unidos por um período da história em que era proibido vender bebida alcoólica, né, inclusive tinha a máfia que fazia, essa venda ilegal aí de bebida alcoólica, inclusive quem assistiu os seriados 1883, eu acho que é 1923, o segundo, que são aqueles antes de Yellowstone, mas que fazem parte da trilogia ali de Yellowstone, vocês vão ver que tem, eu acho que é no 1923, tem uma parte ali de uns episódios que fala justamente desses italianos que eram mafiosos e transportavam bebida alcoólica. Enfim, tivemos esse período aí de lei seca absoluta nos Estados Unidos e mesmo depois que ele passou, e aí assim, era proibido consumo e venda, né. E depois que ele passou, e ainda nos dias de hoje, a licença para bebida alcoólica aqui no país, ela é um pouco mais complicada de ser conseguida, ela é muito cara. Então existem, principalmente em cidades pequenas, restaurantes que não possuem licença para comercializar bebida alcoólica. Mas não significa que você não possa levar a sua própria bebida e consumir nesse lugar. O que que acontece e o que que acontecia quando os lugares não tinham licença para vender bebida alcoólica, mas o consumo de álcool dentro do lugar era permitido pelos proprietários e pela lei local. Eles tinham uma política de BYOB, que é Bring Your Own Booze ou Bring Your Own Bottle, ou seja, traga sua própria bebida alcoólica que você vai poder consumi-la aqui enquanto você come. Até hoje isso acontece, inclusive a cidadezinha que eu morei no interior da Pensilvânia, quando a gente estava morando lá, abriu um restaurante mexicano e ele demorou um tempo para pôr licença, o alvará para vender bebida alcoólica. Então ele era BYOB nos primeiros meses ali de funcionamento e as pessoas de fato levavam as suas bebidas. Não sei se você já tinha ouvido falar desse termo, deixa aqui nos comentários. Agora eu vou passar para o segundo eh, termo, e na verdade dessa vez não vai ser uma abreviação aí de palavras, mas realmente é um termo, que é o potluck. O potluck é um tipo de refeição que você faz, funciona mais ou menos assim: você é o host, então você vai receber as pessoas na sua casa, mas cada convidado fica responsável por trazer um prato. E é muito comum aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas têm consciência de que, não se tem ajuda em casa, então é mais difícil, é muito trabalhoso para alguém ser o anfitrião e ainda dar conta de todos os pratos. Então é muito, muito comum que entre amigos ali, ou até entre colegas de trabalho, haja um esforço de você estar junto, mas que todo mundo contribua de alguma forma. Esse tipo de evento, de almoço, de jantar, ele é chamado de potluck.
E aí vem de uma expressão muito antiga de quando as pessoas chegavam para comer na casa de alguém de surpresa, e aí, você comia também, era uma comida surpresa, porque você não sabia o que ia ser servido, né. Nesse caso agora, na verdade, você vai para casa de alguém e a pessoa o anfitrião costuma dizer: "Ah, não, você pode trazer sobremesa, pode trazer uma entrada, um acompanhamento, um prato principal", enfim. Dividem-se ali os pratos do que vai ser, mas não se dá assim: "Ah, você traz a salada de batata", não, assim, você vai trazer salada, você vai trazer entradinhas e fica a critério do, convidado, né, para o potluck decidir dentro do escopo ali do que foi definido para ele, do que ele vai trazer. Então, é uma surpresa, porque ninguém sabe exatamente o que vai ser trazido, mas, é dentro do escopo ali, do convite, né. Eu acho muito legal, principalmente é uma forma de você também, criar mais, vínculos com as pessoas se você não tiver muito. Eu, como imigrante brasileira, gosto muito de, quando eu sou convidada para um potluck, levar algum prato. Então, se me falam: "Ah, por favor, traga entradas", eu levo uma tábua de frios, mas eu também gosto de levar alguma coisa nossa, então um pão de queijo, alguma coisinha que seja do Brasil, para que as pessoas possam experimentar. E aí fica a dica para quem for chamado para um potluck algum dia, fazer isso também, levar um pouquinho da nossa cultura para as pessoas comerem, porque, né, a culinária também faz parte da cultura do país. E agora vamos passar para o terceiro ponto. Eu vou trazer 4 hoje, tá. Então estamos chegando no final, quer dizer, na metade do caminho aí. Me digam aqui nos comentários se vocês estão gostando. Não esqueçam de encaminhar esse esse episódio para pessoas que querem aprender coisas mais do dia a dia aqui dos Estados Unidos, porque eu acho que está valendo bastante a pena. Então, o quarto ponto, eh, quarta abreviação, terceira, perdão, terceira abreviação que eu queria trazer para vocês era o HOA, que é bem conhecido já, por quem já mora aqui, mas para quem não mora aqui, a gente não entende muito bem e tem várias peculiaridades. O HOA é o Homeowners Association, ou seja, ela é a associação do bairro ou a associação do condomínio, né, a depender do tamanho do lugar, porque tem condomínios aqui que são praticamente bairros inteiros, então ela é dos proprietários, ela é uma associação dos proprietários, como a gente tem o condomínio do prédio. E que tem né, no Brasil do prédio ou do condomínio fechado, a gente tem aquele grupo ali de pessoas que pertence àquele condomínio e que toma, né, tem o estatuto do condomínio, tem as reuniões e tudo. Só que aqui, a depender do estado em que você esteja e do HOA, do Homeowners Association, eles têm muitas prerrogativas, muito mais do que a gente está acostumado no Brasil. Para vocês terem uma ideia, na Flórida, o HOA, ele pode aprovar ou não uma pessoa que queira morar naquele condomínio. Não é aprovação para compra. Se você for comprar uma casa, o HOA não vai poder dizer que você não vai comprar. Até onde eu saiba, pelo menos não. Mas na hora de você alugar, você vai ter que aplicar para o aluguel da casa, tanto com a imobiliária ou com o proprietário daquele imóvel, quanto também com o HOA. E eu passei por isso. Quando nós mudamos para Boca, a gente teve que fazer a aplicação para morar na casa que a gente morou de fato, e aí foi aprovado pela imobiliária, e depois nós tivemos que submeter uma segunda aplicação para o HOA do condomínio onde aquela casa ficava. E aí foi submetido a um conselho lá, uma avaliação das pessoas, né, dos moradores que faziam parte desse HOA para saber se nós éramos, né, estávamos aprovados à altura de morar no condomínio ou não. Então é bem comum isso na Flórida, porque na Flórida pode, em outros estados o HOA não tem esse poder, mas ele pode ditar o paisagismo do seu gramado da frente de casa, a cor que você pode pintar a sua porta ou as suas paredes, enfim, todas as regras ali do condomínio, mas ele tem muito mais poder do que a gente vê nas associações de condomínio do Brasil. E eu acho isso bem peculiar, assim. É bom, mas é ruim, né? É ruim, mas é bom, mas é ruim. E por fim, como dito para vocês, o ponto número 4, e vai ser onde eu vou perder mais tempo, vou gastar mais tempo, não vou perder tempo, porque vocês vão gostar de aprender essa, que foi o ponto que eu demorei bastante para internalizar
o conceito e parar de errar. Porque depois que eu aprendi, ainda assim eu cometi erro muitas e muitas vezes, até eu de fato conseguir botar aquilo dentro da minha cabeça funcionando de forma automática, que é o bendito do PTO. PTO é o Paid Time Off, que é você ser pago, né, você trabalha num lugar e aí você tem dias de folga remunerada. Aqui nos Estados Unidos não tem uma CLT como a gente tem no Brasil. Então, nem todo empregador vai conceder dias de férias remuneradas. Muitos lugares as pessoas trabalham e elas podem tirar férias, mas elas não ganham nada, elas não recebem pelos dias de férias delas. Elas podem sair de férias, elas podem tirar dias de folga, mas o dia que ela não trabalhar, ela não vai receber. Em outros, você tem 10 dias de férias, 10 dias de PTO, me corrigindo, e vocês já vão entender por que que eu estou me corrigindo. Então, você vai ter 10 dias de PTO, 20 dias de PTO, 2 semanas, 3 semanas, enfim. Vai depender do contrato do empregador com o empregado. E cada contrato é um contrato. E esse PTO, ele pode ser só para dias de folga mesmo, mas ele também pode englobar dias de doença com atestado, dias de, enfim, né, aquela licença que a gente tem quando tem filho, o filho fica doente, para você ser acompanhante do menor. Mui Muitos casos, o PTO ele engloba tudo isso, em outros você tem tantos dias de PTO, mais tantos dias de sick days, mas isso varia com a empresa. E para gente que vem do Brasil, é muito peculiar, é muito diferente isso, causa bastante estranheza. E quem assistiu o episódio 1 do podcast, isso faz parte das estranhezas, a gente entender que o sistema é um pouco diferente, entender que de fato funciona de uma outra forma. E aí é que o buraco fica mais profundo e a vergonha ela começa a ser passada no crédito, no débito e no Pix, minha gente, no Zelle aqui nos Estados Unidos. Porque o que acontece? PTO pra gente, a folga, a gente chama de férias. Férias em inglês é o quê? Vacations. Só que vacation aqui é diferente das nossas férias. E foi aí que eu já me atrapalhei várias vezes e foi nesse ponto que eu demorei para internalizar e passei algumas vergonhas. Por quê? Aqui, quando você fala que você está on vacations ou que a criança está em winter vacations ou summer vacations, quando a gente fala de férias, a gente usa a palavra vacations porque é a que a gente está acostumado, foi o que a gente aprendeu e é a tradução para o português. Aqui, as férias, as vacations, elas são interpretadas como um evento, como de fato uma viagem. E para a gente não. Você fala que você vai tirar férias do trabalho, por exemplo, e pode ser que você fique em casa lendo livro, maratonando série no Netflix. E tá tudo bem. Todo mundo vai entender que você está de férias fazendo isso. Para o americano, se você está em casa, descansando, maratonando Netflix, eh, assistindo televisão, fazendo qualquer coisa, mas se você não foi viajar, se você não criou um 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 evento daqueles dias ali, se foi só para ficar em casa, você tá só taking days off. Você não está on vacations. Eu demorei bastante para internalizar essa diferença desse conceito e começar a usar ele de forma correta. Por muito tempo, ainda que eu soubesse que era, né, time off, days off, eu falava vacations e aí eu tinha que me lembrar e voltar e falar: "Não, não, 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 time off, days off". Porque eu sabia que quando eu falava de férias, a pergunta que vinha seguinte era: "Ah, que legal, e para onde você foi?" Ou "E para onde você vai?". E muita gente recebe essa pergunta de volta, assim como eu recebi, até eu descobrir que havia essa diferença, e a gente não entende, a gente fala: "Não, para lugar nenhum, fiquei em casa". E o americano faz aquela cara assim de: "Como você ficou em casa? Mas você acabou de me falar que você saiu de férias". E na cabeça deles, as férias são
um momento em que você está viajando, que você sai da sua rotina, que você está indo fazer outra coisa, tá indo conhecer um outro lugar. Ainda que você vá passar férias na casa de algum parente, mas você saiu da sua casa e você foi para algum lugar. Férias tem essa conotação de movimento, de saída da rotina, de você ir para um outro lugar, conhecer um outro lugar, visitar alguém. É isso que é as férias, isso que significa férias aqui nos Estados Unidos, isso que são os vacations, todo o resto é só time off. Ou para as crianças, quando elas estão na escola, é winter break, né, é um descanso ali de inverno ou um summer break, e não férias efetivamente. Me contem aqui nos comentários se vocês já sabiam disso, se vocês conheciam todos esses termos, se vocês conheceram algum termo novo e se vocês gostaram desse episódio e se vocês querem mais episódios assim, e eu espero que sim. Não deixem de compartilhar, não esqueçam que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado e eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo.